Vamos então para o próximo passo, que é modelar o antebraço, esse cano final, enfim, vamos terminar tudo que falta aqui, já que embora seja uma área bem grande, na verdade é bem simples modelar tudo isso daqui. Até porque nós já temos as partes mais complicadas já feitas e já temos o shape dessa área. Então vamos começar pelo antebraço. De novo eu vou pegar emprestado o formato da peça anterior, Shift D, P para separar, e seleciono o objeto. Colocar minha câmera de lado e no modo de edição fazer um extrude. Aqui é só fazer um extrude direto. Dá para ver que ele é um pouco menor aqui no final. Então só vou encaixar aqui, passar um pouquinho. Vamos ver aqui mais de perto. Então vou parar aqui. Se nós olharmos daqui, dá para ver que está bem encaixado. E não tem muito o que fazer aqui. A gente basicamente só precisava fazer isso. Já que todo o arredondamento aqui, tudo está aproveitando da peça anterior. A gente pode ser um pouquinho mais detalhista e olhar aqui na referência. Dá para ver que ele faz um leve zigue-zague aqui, como se essa peça fosse um pouquinho maior. E também é um arredondamento bem suave. O nosso modelo está um pouquinho mais marcado por conta desse loop novo, por conta desse loop aqui que foi herdado dessa parte. Então vamos ser bem detalhista e aumentar levemente também para que a gente tenha esse zigue-zague, como a gente viu lá na referência também. Também vou pegar e trazer um pouquinho para baixo no X, muito pouco mesmo, só para mostrar bem essa transição. Eu acho que a gente pode também tirar um desses edges, que aí ele fica mais suave o arredondamento dessa área. Ah, mas tem um problema, eu tirei o edge, mas eu não selecionei o loop, então ficou sobrando aqui as pontas. Vou tirar isso também. E aí vou pegar esse loop e levar um pouquinho no X para passar daquela área. Será que exagerei? Talvez tenha exagerado um pouco. Então vou trazer um pouco disso aqui no X. E tá bom assim. Vamos voltar para a referência. De novo, uma peça de metal. Então, de novo, a gente vai aproveitar esse formato, Shift D, P e seleciono o objeto. Faço um extrude. E aqui eu vou ter que parar um loop nessa região para poder fazer mais um e encolher. Como o último tinha o bevel, esse aqui acabou pegando bevel também, mas eu acho que nessa parte aqui não precisa porque ele é um objeto meio arredondado mesmo. Até aqui na parte da frente eu acho que não precisa. Então ele é bem arredondado assim. E eu vou controlar essa curva com um loop de suporte. Sem segredos também nessa área. A única coisa que eu vou fazer é diminuir porque ela é menor do que a parte de madeira. Seleciono tudo aqui e levanto no Z. Acho que também vou pôr um suporte aqui para melhorar essa curva. E essa peça também é só isso, não tem nada de mais nela. A gente não tem tanto detalhe dela nas referências, apenas essa imagem de lado, que é o suficiente para ver que ela é um pouquinho menor e arredondada. Tem um parafuso no lado, nos dois lados na verdade, mas a gente também não vai se preocupar com eles agora. Vamos então para o resto, que são os dois canos aqui da frente. Aqui não tem nenhum segredo, é um cilindro, então a gente vai adicionar um cilindro. Mas eu vou aproveitar esse vértice e mandar meu cursor para lá com Shift S e Cursor to Active, ou Selected também funcionaria,
para pôr o cursor aqui e quando eu colocar um objeto novo, no modo de objeto, vou colocar aqui o cilindro, o origin dele já vai para lá. Então esse cilindro aqui, vou colocar 8 vértices e também vou mudar o Cap Fill Type. Por padrão vem com N-gon, significa que nos topos dele, tanto na parte superior quanto na parte inferior, ele preenche com a face. E essa face é um N-gon. Não dá para eu mostrar porque se eu rotacionar aqui ele vai perder esse painel. Mas aí eu tenho outras opções, como por exemplo um Triangle Fan, que é a mesma coisa, ele vai preencher também, só que em vez de usar um N-gon, ele vai preencher com vários triângulos. E a opção que eu quero é o Nothing, que ele não vai preencher com nada, então vai deixar um espaço vazio, desse jeito. E aí no modo de edição eu vou rotacionar. Aqui eu estou segurando o Ctrl para ele rotacionar travado. Então ele rotaciona de 5 em 5. Dá para ver aqui no canto que quando eu rotaciono ele vai de 5 em 5. E vou fazer um Scale. Até aqui. Vou usar a subdivisão já, porque eu já quero ver o tamanho oficial dele. Já quero ver o tamanho depois da subdivisão. Então agora que eu já tenho o tamanho, eu posso aumentar um pouco mais, fazer alguns ajustes. E fechou. Agora é só selecionar os últimos vértices e com o Grab levar lá para frente no Y. Esse cano de cima, ele é um pouco dentro, ele entra um pouco na parte de baixo do antebraço. Então a gente vai precisar aumentar a escala dele. Primeiro eu vou colocar ele mais para dentro, para entrar mesmo aqui no antebraço. Acho que até mais. E agora eu preciso deixar ele um pouco mais espesso. Se eu fizer o Scale, ele vai fazer a escala nos 3 eixos, e aí ele vai perder o tamanho ideal. Eu, na verdade, só quero que ele faça isso aqui. Encolha ou expanda. Isso nos 2 loops. Para fazer isso, eu vou selecionar todo o objeto, tecla S para fazer o Scale, e vou travar no X e no Z. Então eu vou usar o Shift Y. Dessa forma ele não expande no Z. Deixa eu fazer isso de frente. Tecla S, Shift Y. E aí eu escalo o cilindro dessa maneira. Já vou aproveitar e fazer o de baixo também. Shift D. Crio esse novo objeto. Vou colocar ele para baixo. Ele é um pouco mais fino. Então, novamente, tecla S, Shift Y. Só escalar um pouco. E eu não preciso que esse objeto vá lá dentro. Desse jeito. Então vou trazer ele mais ou menos até aqui. E aqui eu vou trazer ele um pouquinho para trás. Acho que a gente pode escalar ele um pouquinho também. Acho que eu diminui demais. Então novamente, tecla S, Shift Y. Expando um pouco. E já vou também colocar o Shade Smooth. Certo. Então agora a gente tem que preencher isso aqui. O de baixo, ele é diferente. Eu não tenho imagem da parte da frente, seria bom ter uma imagem bem diferente assim do rifle. Mas geralmente é padrão isso aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer tecla E e tecla S para fazer um extrude, um scale para dentro. Vou fechar até aqui. E aí eu coloco uma face. Aqui vou adicionar um loop com Ctrl R. Deixar bem próximo. E aqui vou usar o Shift E. Ou melhor ainda, posso já colocar o bevel. E nesse caso eu nem vou usar o weight, porque é muito óbvio o ângulo que eu quero. Se eu deixar nas configurações padrão, ele vai aplicar um bevel nos ângulos de 30 graus. Vou colocar isso para cima, para ele aplicar antes da subdivisão. Esse loop não preciso mais. Esse aqui, ele já tá aplicando bevel, mas o número de segmentos é pouco e a distância é muito. Então vou colocar 001. 005. Ok. Ele aplicou o bevel, só que ele aplicou o bevel tanto aqui quanto nesses aqui.
Porque tudo que é maior que 30, ele vai aplicar o bevel. Tudo que é maior que 30 graus. Posso resolver isso simplesmente aumentando aqui até que esses aqui passem a ser ignorados. E como esse é o último, e como esse é o único local que a gente tem um ângulo de 90 graus, então ele vai ser o único que vai passar desse limite. Os outros são menos de 48 graus. Dessa forma, eles não receberam bevel, apenas esse último aqui. Vou diminuir um pouquinho a distância. Acho que aqui já foi demais. 0,3, tá bom. Dessa forma, tem o bevel aplicado. Outra coisa que a gente vai fazer é colocar um cilindro já bem nessa parte aqui do meio, que é muito rápido de fazer isso. E a gente já está trabalhando nessa área, então no modo de objeto eu vou adicionar de novo um cilindro. Vou mantê-lo com 8 e vou deixar o cap fill com nada também. Ele acabou colocando lá atrás, então eu vou diminuir. Vou diminuindo até ficar desse tamanho. Shade Smooth, também vou colocar uma subdivisão. No modo de edição, tecla S e Shift Z, para ele escalar no X e no Y, mas não no Z. Acho que isso aqui é o suficiente. Só vou aumentar um pouco o tamanho dele. Aumentar um pouco no Z também, para ele entrar no objeto. Então tudo bem que ele entre aqui, porque a gente vai preencher lá dentro ainda. Só para finalizar, aqui a gente não tem quase nenhum detalhe, mas dá para ver que tem uma linha bem nessa parte aqui, ó. Então poderia fazer alguma coisa na geometria ou no normal map. Eu vou fazer simplesmente um loop aqui, depois Ctrl B, vou usar o scroll do mouse uma vez para cima para criar um loop no meio, e esse loop do meio eu vou encolher desse jeito. E aí eu fiz esse leve detalhe aqui. Vou também colocar um loop um pouco mais próximo para fazer isso. Só um detalhezinho a mais para diferenciar do de cima. O de cima a gente vai fazer um pouquinho diferente, já que aqui a gente tem um buraco onde sai a bala. Então, extrude. Esse extrude eu vou levar até aqui, e depois mais um extrude, e vou travar no Y para ir lá para dentro. Então ele está indo lá para dentro. Bom, ele deformou tudo aqui, normal, porque a gente precisa adicionar o bevel. Vou vir aqui nos modificadores, bevel. Aqui eu não vou trabalhar com ângulo, eu prefiro sempre usar o weight, raramente eu uso o ângulo, porque eu quero ter um controle preciso de onde vai ter bevel ou não. Então esses dois vão ter, vou colocar ele aqui para ser o primeiro, e aqui já vou também colocar um loop de suporte para essa subdivisão. Não muito próximo, vou de novo aumentar o número de segmentos e diminuir a distância. Talvez eu nem precise desse loop aqui, posso colocá-lo nessa parte de dentro. Fica um pouco melhor porque essa parte vai ficar, essa parte com a sombra vai ficar para dentro. E aqui deixa eu ver o tamanho que eu fiz do buraco. Eu acho que ainda dá para diminuir um pouco. Para fazer isso, só selecionar o loop de face que está aqui dentro, tecla S, Shift Y, e aí a gente encolhe. Essa face aqui dentro, eu vou fazer um extrude e um scale para dentro e fechar com a face. Aqui a gente não precisa ir lá atrás, porque não há necessidade. A gente precisa convencer que há uma profundidade nessa área, mas a gente não precisa literalmente criar um espaço que vá daqui até o receptor lá atrás, a não ser que você, por algum motivo, queira mostrar isso aqui desmontado e colocar essa peça aqui como uma peça individual. Outra coisa que dá para fazer é pegar esses loops aqui de dentro, esses edges, e colocar o bevel neles. Aí vai acontecer isso aqui. O nosso
cano está arredondado, mas dentro está oitavado. Dá um efeito bem legal. Também vou colocar um loop aqui. E fechou essa parte. Aqui a gente vai ter algumas discrepâncias porque a gente está em orthographic, enquanto que a foto é perspectiva. Deixa eu dar uma olhada de longe. Vou colocar minha referência aqui para comparar. Bom, ok. Acho que a gente pode só, para finalizar, trabalhar em alguns detalhes aqui. O que eu vi na referência aqui, nós temos uma parte bem marcada nessa parte. Então isso aqui deve ser reto no nosso objeto. Vou simplesmente selecionar aqui o antebraço e marcar esse carinha como um bevel também. E aí no receptor eu marco esse da mesma forma. Dessa forma eles estão batendo. Bom, com isso a gente finalizou a parte principal aqui da arma, que seria o corpo no geral. Agora a gente vai partir para os detalhes, começando pelos mais simples e gradativamente avançando aqui até a gente finalizar a parte da geometria. Bom, então é isso. Até a próxima aula.